Olá pessoal, essa é mais uma videoaula produzida pelo PET de Engenharia Elétrica do IFPB Campus João Pessoa. Meu nome é Vilaneva Oliveira, eu sou um petiano e hoje nós vamos resolver um circuito em corrente contínua usando o método da análise de malhas. O responsável pela gravação dessa aula sou eu. Os slides foram produzidos pelo também petiano Alisson Borba e toda a aula passa pela supervisão do professor Dr. Luiz Romeu Nunes, que é o professor ministrante da disciplina de Circuitos Elétricos 1 no campus, tudo bem? Então aqui nós temos o nosso circuito, né, onde nós vamos ter um questionamento, e de cara eu posso ver aqui que nós temos uma fonte de tensão contínua e uma fonte de corrente contínua, tá? Se for por malhas, que é o nosso caso aqui, eu já posso perceber que eu tenho 3 malhas aqui bem aparentes. Se fosse por nodal, eu podia ver que aqui eu já tinha 3 pontos aqui onde eu queria encontrar a minha tensão, talvez, né? E aqui ele já me deu a minha referência, tá ok? Então, olha só. No circuito acima, calcule, por análise de malhas, a corrente no resistor R3, ok? Então, a gente vai ter que calcular a corrente que está passando aqui no resistor R3. É importante que a gente também saiba o sentido dessa corrente, né? Simplificando o circuito, o que a gente pode simplificar aqui? Olha só. Vendo aqui, fazendo uma análise um pouco mais rápida, olha só. R1 e R2 eles estão em série, né? Olha só. Então eu posso simplificar esse meu R1 e R2 da mesma forma, ó, R6 e R5 também estão em série, né? Então esse circuito pode ser simplificado. Aqui o meu R12 vai se tornar R12 de 30 ohms e o meu R6 com o meu R5, um R56 de 30 ohms. Tudo bem? Uma série aqui eu somei os resistores, tá? Enunciando aqui, né, a segunda lei de Kirchhoff, a lei das tensões ou a lei das malhas, em um determinado circuito qualquer, observando-se uma dada malha, a soma das tensões dos elementos dessa malha é igual a zero. Tudo bem? Então aqui se eu tenho uma malha fechada, ok? Essa malha está polarizada, tá? Supondo aqui que a corrente está fluindo no sentido horário, minha fonte de tensão está polarizada dessa maneira e os meus resistores assim, ok? Sendo assim, eu tenho uma tensão em cima da minha fonte V1, que é a tensão de V1. Tenho uma tensão em cima do meu R1, que é a tensão de R1, e tenho uma tensão em cima do meu R2, que é a tensão de R2, né? Então, o meu balanço energético, né, dado esse enunciado aqui, o somatório das tensões na malha fechada tem que ser igual a zero, né? Então, olha só, no circuito aqui ao lado, eu tenho que, ó, menos V1 mais V de R1 mais V de R2, cheguei no mesmo ponto, tudo isso tem que ser igual a zero, né? Seguindo o sentido da corrente que eu adotei aqui. Tá ok? Olha só, se você prestar bem atenção, entre esse ponto e esse, eu tenho que ter a minha tensão V1, né? Afinal, entre esses pontos tem uma fonte de tensão. Então, ó, olha só, a minha tensão em R2 aqui, meu V de R2 mais o meu V de R1 tem que ser igual ao meu V1, né? Ora, se daqui para cá eu tenho um V1, essa tensão mais essa tem que ser a minha V1. E pegando a equação aqui da nossa malha, ó, eu posso passar o meu V1 para o outro lado aqui, né, fazendo a manipulação algébrica. Eu vou ter que a minha V1 é igual a V de R1 mais V de R2. Tudo bem? Ó, a polaridade das tensões deve ser levada em consideração ao escrever a equação da malha. Assim, isso aqui tem que ser dada muita atenção, porque isso depende do sentido da corrente que você adotou. A gente vai falar disso mais para frente. Então, aqui, olhando o meu circuito, vamos analisar as malhas que nós temos aqui, né? Olha só, isso aqui é uma malha, né? É uma malha fechada, é um caminho fechado. Eu posso percorrer esse caminho aqui. Da mesma forma aqui, né? Aqui também é um caminho fechado. E é do mesmo jeito aqui também, ó. Esse aqui também é um caminho fechado. Tem algumas malhas que não estão tão claras assim. Por exemplo, essa, né? Isso aqui também é um caminho fechado. Olha só, eu posso percorrer esse caminho e voltar para o mesmo ponto. Tudo bem? Posso usar essa malha e essa daqui também. Ou eu ainda posso usar essa, ó, que também é um caminho fechado, e essa malha aqui. Tá ok? E ainda mais, né? Olha só, isso aqui, essa malha externa aqui também é um caminho fechado. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou dizer aqui que as três correntes, eu vou usar essas 3 malhas, e nessas 3 malhas a corrente flui no sentido
horário, tudo bem? Você pode adotar que a corrente flui em qualquer sentido, pode ser um horário, anti-horário, não importa, contanto que você tenha o discernimento para analisar o seu valor no final da resolução, tudo bem? Então, se você quiser tomar aqui que essas correntes podem ser no sentido anti-horário, pode, a primeira no sentido horário e as outras no anti-horário, você pode fazer isso, contanto que você saiba analisar o valor de corrente que você obter, tudo bem? Como assim, né? Por exemplo, eu vou tomar aqui, ó, essas três correntes, I1, I2 e I3. Se ao final da minha resolução a minha I1 tiver um valor negativo, eu vou compreender que o sentido que eu adotei é o sentido contrário ao sentido real da corrente. Tudo bem? É o sentido que a corrente está fluindo na malha. Tá, ok? Se a minha I2 é negativo, significa que eu adotei o sentido contrário ao sentido que a corrente está realmente fluindo. Ok? Se der positivo, significa que o sentido que eu adotei é o sentido real. A corrente está fluindo naquele sentido. Certo? Então, vamos analisar aqui a malha ONA, escrever a equação dessa malha. Começando aqui por baixo, olha só, eu tenho uma I aqui, né? Eu sei a tensão nessa I, eu não sei, eu sei a corrente que passa por ela. Tá? Que é 10 amperes, mas eu não sei qual é a tensão, então eu vou colocar uma variável, uma incógnita. Tudo bem? Eu não sei qual é esse valor. Então, começando a analisar desse ponto aqui, olha só, eu tenho menos V de I, eu estou tomando que ela está polarizada com o mais e o menos aqui, então eu cheguei nela pelo menos, tudo bem? Então, menos V de I mais a minha V de R3. Quem é a minha V de R3? Ora, a tensão no elemento é a corrente no elemento vezes a resistência do elemento. Meu R3 tem 20 ohms, então 20 vezes a minha I1 passa no meu R3 no sentido que eu estou adotando. Né? Se eu estou adotando que aqui tem um mais e aqui um menos, quem está contribuindo para que aqui seja mais e aqui menos? É a minha I1, né? Então, quem tem a minha precedência é quem eu estou analisando, a minha I1. Então, olha só, 20 vezes I1. Porém, no meu R3 também passa a corrente I2. E a corrente I2, olha só, ela está passando de baixo para cima, enquanto a minha I1 está passando de cima para baixo. Então, a minha I2 está se opondo à minha I1. Tudo bem? Então, eu vou fazer 20 vezes I1 menos I2. Tá, ok? Analisando o meu R4 aqui, 10 ohms, olha só, mesma coisa. A minha I1 está passando aqui 10 vezes I1 e a minha I3 está se opondo à minha I1. Ok? Então, 10 vezes I1 menos I3. Cheguei no mesmo ponto de onde eu saí, não é porque aqui tem um terra, tá? É porque eu cheguei no mesmo ponto de onde eu saí analisando a minha malha no sentido da corrente. Tá, ok? Então, cheguei no mesmo ponto, igual a zero. Tá? Simplificando aqui algebricamente, né? 31 menos 22 menos 10 e 3 igual a V de I. Tá? Essa é a nossa primeira equação. Analisando agora aqui a malha 2, tudo bem? Vamos começar aqui no nosso R3, vamos começar por esse ponto. A minha I2, agora que eu estou analisando, está colocando um mais aqui e um menos aqui. Então, olha só, mais 20 vezes I2, que eu estou analisando, é quem tem a precedência, menos quem está se opondo a ela. Quem está se opondo aqui é minha I1, né? Então, 20 I2 menos I1. Olha só, analisando a minha R12 aqui, olha só, é 30 vezes I2, né? Eu não tenho nenhuma corrente se opondo à corrente que eu estou analisando. Então, mais 32. Cheguei na minha V1 aqui agora por aqui, ó, cheguei pelo lado negativo dela, então menos 15, tudo bem? Agora eu cheguei no ponto de onde eu saí, igual a zero. Simplificando, a gente tem menos 21 mais 52 igual a 15, tudo bem? Essa é a nossa segunda equação. Analisando aqui agora a malha 3, olha só. Começando aqui no nosso R4, tudo bem? Começando por esse ponto. Então, a minha I3 está colocando um mais aqui e um menos aqui. Então, 10 vezes I3. E olha só, o nosso I1 agora está se opondo aqui, né? Olha só, está passando no sentido contrário. Aqui a I3 está passando. Então, 10 vezes I3 menos I1. Cheguei aqui na minha V1, pelo lado positivo dela, então mais 15. Fechei aqui, voltei para o R5, 6. O mais está aqui, o menos aqui. Minha I3. I3 vezes 30, né? Eu não tenho nenhuma outra corrente passando pelo meu R5, 6. Tá? Então, I3 vezes 30. Cheguei no mesmo ponto de onde eu saí. Lembrando, esse zero não é porque eu cheguei no terra, tá? É porque eu cheguei no ponto de onde eu saí da minha análise. Então, cheguei aqui igual a zero. Simplificando algebricamente, menos 10i
I1 mais 43 igual a menos 15. Tudo bem? Essa é a nossa terceira equação. Sendo assim, olha só isso aqui. Ó. Eu tenho um sistema de 3 equações, 4 variáveis. Eu não tenho como resolver isso aqui. Né? Ele é linearmente aqui, eu não tenho como fazer isso. Eu fico com uma variável livre. Isso não pode acontecer. Eu preciso encontrar uma nova equação. Tudo bem? E olha só que interessante. Vamos olhar aqui só para a nossa I. Ok? Eu disse que aqui está passando uma I, né, de 10 amperes, e tem uma I1 aqui, né, que é aquela nossa corrente lá. Minha I1 está passando aqui. Ora, qual é a corrente que passa em I? É 10 amperes, né? Qual é a única corrente que passa em I? É I1, né? Ora, se a corrente em I é 10 amperes e a única corrente que passa por I é I1, então a gente pode concluir aqui que I1 é igual a 10, né? Ok? E olha só aqui também. Quem é a nossa I de R3? A nossa I de R3 é I1 menos I2, né? Tudo bem? Podia ser I2 menos I1 também, mas lembrando sempre, só estou fazendo aqui na ordem numérica, mas lembre sempre de analisar o sinal que você obter. Tá ok? Se você fizer I2 menos I1, você está dando precedência a I2. Ok? Se o seu valor é negativo, significa que não é I2 que está vencendo aqui a corrente, as correntes, tudo bem? Então, vou fazer que I1 menos I2 é igual a nossa I de R3. Tudo bem? Olha só. Qual é o meu objetivo aqui? Não é encontrar a corrente em R3, certo? Tendo isso em mente, do que eu preciso? Ora, eu tenho I1, a corrente em R3 só depende de I1 e I2. Eu posso pegar uma equação que só use I1 e I2, né? Olha só, então substituindo I1 na segunda equação. Por quê? Na segunda equação eu tenho I1 e I2. Eu já tenho I1. Então, só basta que eu encontre o meu I2. Encontrando o meu I2, eu posso, no meu I de R3 aqui, encontrar o meu I de R3. Tudo bem? Olha, logo, eu não preciso da terceira equação e não preciso da primeira equação. Ok? Mas, lembrando, isso não é sempre que isso vai acontecer. Ok? Nesse caso aqui, isso aconteceu, que ajuda muito na simplificação. É sempre importante você tentar fazer o mínimo de trabalho. Isso diminui as chances de você errar o seu valor, a sua questão. Ok? Então, não precisa estar resolvendo a primeira equação, nem terceira, não. Eu tenho uma equação que depende de I1 e I2. Eu sei quem é I1, eu calculo meu I2. Com I1 e I2, eu sei quem é meu I de R3. Ok? Então, substituindo meu I1 na segunda equação, o que a gente tem? Menos 20 vezes 10, mais 52 igual a 15. Sendo assim, o nosso I2 é igual a 15 mais 200 sobre 50. Logo, o nosso I2 é aproximadamente 4,3. Tá ok? Sendo assim, olha só. Nosso I de R3 é I1 menos I2. Ok? Eu sei quem é meu I1, é 10. Eu sei quem é o meu I2, é 4,3. Tudo bem? O que a gente pode não saber aqui, olha só. Qual é o sentido dessa corrente? Tá ok? O que é que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer I1 menos I2. Ok? Se eu fizer I1 menos I2... Na verdade, vamos fazer o contrário. Vamos fazer I2 menos I1. Se a gente fizer I2 menos I1... Vocês percebem que isso aqui vai dar um valor negativo, né? Porque o meu I2 é menor do que o meu I1. Logo, se eu tiver I2 menos I1, eu tenho um valor negativo. Se eu tenho um valor negativo e eu coloquei como precedência o meu I2, né? Eu estou fazendo meu I2 menos o meu I1. Eu estou dando aqui atenção ao meu I2. Se o meu valor deu negativo, significa que o sentido da corrente não é o de I2. Ok? Aquele que eu dei precedência não é esse o sentido. Então, se eu faço o meu I2 menos o meu I1, meu valor dá negativo. Então, a corrente não está fluindo no sentido de I2, ela não está indo de baixo para cima. Ok? Se a gente analisa agora o nosso I de R3 aqui como sendo I1 menos I2, olha só, 10 menos 4,3. Isso resulta em 5,7, um valor positivo. Como eu dei precedência que é o meu I1, fiz I1 menos I2, ok? O sentido aqui está fluindo no sentido de I1. Tá? Então, o sentido da corrente, além do módulo dela ser 5,7, é de cima para baixo.
Tudo bem? Olha só como é interessante isso aqui, ó. O módulo da subtração é o mesmo dependendo da precedência. O módulo de I2 menos I1 é igual ao módulo de I1 menos I2. Esse sinal me indica o sentido da corrente, por isso é muito importante analisar o sinal. Tudo bem? Então, se eu fizesse aqui I2 menos I1, ia dar menos 5,7. Ok? O valor em módulo é o mesmo. Tá? Eu vou encontrar a mesma quantidade de corrente, mas aí eu preciso analisar o sentido. Tudo bem? Então, muito obrigado. Deixe suas dúvidas nos comentários abaixo. Aqui está o nosso e-mail do PET. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para lá. Os petianos vão estar tentando responder os seus questionamentos. Tudo bem? Eu espero você na próxima aula.